Jojo Eyes of Heaven 2 pode estar chegando. Será que o Jill Over Heaven pode finalmente voltar? Ou melhor, será que é Eyes of Heaven 2 ou Eyes of Heaven Remaster? Primeiramente, mano, você lembra de JoJo's Bizarre Adventure Eyes of Heaven? Aquele jogo de 2016 que a galera não perdoou e todo mundo chamou de merda? Aliás, inclusive eu. A galera não perdoou tanto esse jogo. Pois é, ele foi lançado só 2 aninhos depois do All-Star Battle, a primeira versão do All-Star Battle e não All-Star Battle War, que lançou em 2022. Que aliás, acabou sendo feito pelo mesmo estúdio, e ainda por cima reaproveitando uma pá de coisa, o mesmo motor gráfico, os modelos iguais, mas com uma carinha levemente melhorada graças ao salto pro PlayStation 4. A paleta de cores ficou mais viva, e o jogo sempre parece um flashback de um sonho. Só que diferente do All-Star Battle, esse jogo tem toda uma de acessívelzão, mirando nos fãs casuais e lançando um estilo novo de gameplay. Um Arena Fighter em dupla, um mapa para explorar, interações bizarras com o cenário e uma overdose de fanservice nas Dual Hit Attacks, que são aqueles golpes em dupla que tem. E pra quem não conhece o estilo Arena Fighter, é aquele estilo mais ou menos de Naruto Ultimate Ninja Storm, que depois vários jogos de anime acabaram copiando esse estilo. Mas o que realmente pegou geral foi o modo história. Era um bagulho original, cinematográfico e todo multiversal. Tipo um Vingadores Ultimato, só que com os Joestars e até o Speedwagon pulando de dimensão em dimensão pra juntar os pedaços do cadáver santo e derrotar o Heaven Ascension Dio. E antes que alguém pergunte, sim, o Araki supervisionou a parada, mas ele não escreveu nada. Quando saiu foi divisivo demais. Teve gente que achou o gameplay duro e raso comparado ao All-Star Battle, e teve gente que torceu o nariz pro roteiro. Mas mano, vou falar uma coisa pra vocês. No fundo eu tenho um carinho absurdo por Eyes of Heaven, mesmo sabendo que ele não é tão bom assim. Foi cenário de várias lives aqui no canal. Muitos de vocês me viram zerando o Eyes of Heaven. E tinha uma coisa muito legal que era ver os personagens interagindo de jeitos únicos. E isso sempre era muito divertido. E aí com o sucesso de All-Star Battle War e a aproximação do próximo ciclo de animação de JoJo, não tem como não pensar, será que vem um Eyes of Heaven R? Ou melhor, um Eyes of Heaven 2? Esse é o Jojo 99, o canal dos Olhos do Paraíso. Se inscreve e curte agora ou mais tarde eu te exorcizo, porque eu vou dar uma informação pra vocês chocante. Do nada, algumas semanas atrás, Eyes of Heaven recebe uma atualização. Sim, depois de quase 10 anos, os desenvolvedores mexeram no jogo. As notas do patch diziam que eles corrigiram bugs na história, no modo batalha e deram aquela geral na estabilidade e usabilidade. Meio bizarro, né? Porque tipo, quem da CyberConnect 2 tá mexendo nisso em pleno 2025? Não teve conteúdo novo, mas parece um polimento bem discreto. Como se eles estivessem preparando o terreno para algo maior. Otimista como eu sou, eu já pensei, será que estão deixando o jogo tinindo para um relançamento? Tipo um relançamento multiplataforma, igual eles fizeram com o All-Star Battle War? Até faria sentido, ele já tem meio caminho andado, a estrutura dos dois jogos é parecida, os modelos estão prontos, e boa parte do que rolou no R veio direto do Eyes of Heaven, tipo os estágios novos, os personagens novos e tudo mais. Falando em tudo que eu sempre quis na minha vida foi ser youtuber e faturar em dólar. E adivinha? Eu consegui isso. Tudo isso trabalhando em casa, então se você também tem esse desejo, fica nesse vídeo até o final que eu tenho um presente pra você. Pra Bandai lançar Eyes of Heaven R, parece ser um movimento bem seguro. O original era exclusivo do PlayStation 3 e do PlayStation 4. Na verdade ainda é. Então jogar isso no Xbox, na Steam, no Switch, ou até nesse tal do Switch 2, como sei lá, um port minimamente caprichado, já garante um retorno fácil. É um mercado que nunca viu esse jogo, e se a gente for falar de grana, All-Star Battle War vendeu bem, ainda mais considerando que é um jogo licenciado de anime. Ele bateu o top 10 de vendas no Play 4 e lá no Switch na semana do lançamento, além de ter recebido 2 Season Passes, o que na minha opinião é um pouco preocupante. Se só recebeu 2 Season Passes, significa que não foi tão bem assim, que o hype não conseguiu se manter, mas a princípio no começo vendeu bem, e se vender bem no começo já é um bom sinal. E além disso tá entre os jogos mais bem avaliados da Steam. No Review to Sales, é fácil ver que o jogo vendeu bem demais, tá no mesmo patamar de Pirate Warriors 4 e também o Sparking Zero. E se pegaram um jogo de PlayStation 3 e transformaram naquilo, por que não fariam o mesmo com Eyes of Heaven? Além disso, Jojo tá prestes a entrar em um novo ciclo com o tal Jojo Day chegando,
Falta o quê? 3, 4 dias pro JoJo Day? Todos nós temos uma certeza, que vão anunciar o anime de Steel Ball Run. Lembra que o All-Star Battle War foi lançado no mesmo dia que saiu a segunda leva de episódios de Stone Ocean? Teve toda aquela palhaçada, personagens novos, edição de colecionador toda a temática da Jolene, tudo sincronizado. Se fizerem o mesmo com Eyes of Heaven R, ia ser lindo. A história do jogo já tem um pezinho lá em Steel Ball Run, com o Funny Valentine como figurão da trama, atuando como agente duplo, enquanto a galera coleta os pedaços do cadáver santo pelo multiverso. O hype do anime seria o combustível perfeito pro marketing do relançamento, igualzinho ao que rolou no All-Star Battle War. E vamos combinar, uma edição especial com Johnny Gyro seria compra garantida pra geral. Aliás, se você quiser os mangás de Steel Ball Run, tem links na descrição e no comentário fixado, fechou? Mas peraí, e se essa atualização misteriosa não for só um polimento pra relançar o jogo? E se na real ela for a deixa pra algo muito maior? Tipo assim, e se ao invés de Eyes of Heaven R, e se a gente tiver uma sequência real? Um Eyes of Heaven 2, com uma história inédita, elenco ampliado e segura essa, a volta do Jill Over Heaven. E olha que não é delírio não, viu? Isso reacende uma teoria antiga. A de que Jill não foi destruído no final de Eyes of Heaven, só ficou preso. O jogo deixa isso no ar, quando o poder dele é revertido e ele desaparece em meio à luz. Mas, e se ele tivesse sido selado numa dimensão paralela? Um limbo onde ele ainda tá consciente, onde o ódio dele foi fermentando por quase uma década. Aliás, vocês estão sabendo que aqui Camisa Bizarra acabou de lançar uma camiseta tanto do Jill Over Heaven quanto do stand dele, o Zawardo Over Heaven? No link da descrição tem aí pra você ver, tá muito legal. Imagina uma história nova, começando com distúrbios multiversais que colocam os Joestars de novo em alerta. Como se alguma presença familiar mais distorcida tivesse rompido o véu entre as realidades. E aí aparece ele, o Jill Over Heaven, mas mais sombrio, insano e vingativo. Tipo, não só querendo reescrever o mundo, mas destruir o conceito de Joestar de uma vez. Isso ia ser a desculpa perfeita para um novo crossover, com certeza ainda mais ousado que o primeiro. Dá para trazer todos os personagens de volta e incluir novos personagens de JoJo Lands, e criar situações onde versões alternativas deles aparecem corrompidas, tipo um Jotaro do mal, um Johnny do universo, onde ele perdeu pro Valentine, e até versões manipuladas pelo próprio Jill. Eyes of Heaven 2 poderia mergulhar fundo na loucura multiversal, usando o trauma da batalha anterior como ponto de partida para um enredo ainda mais bizarro. Talvez no JoJo Day, ao invés da gente receber um remaster, a gente receba o anúncio de um jogo com uma história inédita e o retorno triunfal do vilão mais poderoso da franquia. E se for isso, meu amigo, se prepara que o caos vai começar. Tá, até aqui só foi teoria, mas e a prática? Vamos voltar a falar sobre o possível Eyes of Heaven R, porque a possibilidade de um Eyes of Heaven 2 é bem legal, mas eu acredito que ela seja bem remota. Mas sei lá, o que eu gostaria de ver nesse possível Eyes of Heaven R, primeiro é trazer o que funcionou no All-Star Battle War, as melhorias básicas de gameplay, movimentação mais suave, a resposta mais rápida, tudo isso tem que vir. Eu não acho que dá pra transformar o combate, por exemplo. Ele vai continuar meio estranho, mas dá pra deixar tudo mais fluido e menos travado. Outra coisa que funcionou no All-Star Battle War foi alinhar os personagens com o do anime, tipo as mesmas vozes, as mesmas cores, que no caso foram usadas por anime. Isso também tem que ser mantido na minha opinião. E claro, os lutadores novos de R podiam vir pro Eyes of Heaven como movesets adaptados pro estilo arena. Isso seria o mínimo, né? Imagina, se chegarem esses novos personagens, dá pra fazer uns dual hits novos bem legais. Por exemplo, vai dar pra montar duplas como o Keiichi e o Okuyasu, o Abaki e o Bruno, a Foo Fighters com qualquer um do elenco de Stone Ocean, porque no Eyes of Heaven ela é a única que tá ausente do elenco de Stone Ocean. E imagina até o Toru controlado pelo Wonder of You, causando caos absoluto. Ah, e já que a gente tá nessa, é hora de soltar o modelo da Yasuho que tá guardado até hoje. Pois é, gente, eles têm um modelo da Yasuho, isso lá do All-Star Battle War, e nunca transformaram ela numa personagem jogável. Mas agora, bora falar de um recurso que fazia falta, e pra mim é essencial num relançamento: co-op local. Sério, gente, até hoje eu lembro da decepção de comprar o jogo achando que dava pra jogar com um amigo no sofá, só pra gente descobrir que na real não dá. Tipo, é um jogo 2 versus 2, mas você é forçado a jogar sozinho. E o pior, o modo online vivia quebrado. Qual que foi o resultado disso? Single player eterno. Isso é ridículo. E o detalhe mais louco, o modo split screen tá no código do jogo. Na demo dava pra ativar um glitch que liberava a tela dividida e ela funcionava direitinho, com rastreamento e tudo, gente. Mas cortaram da versão final, vai entender. Então se for lançar Eyes of Heaven R, esse é o pedido número 1, co-op local. Seja a tela dividida tradicional, seja no estilo Jump Force com câmera dinâmica. Mas tem que ter, gente. Tela dividida ainda abre porta
para 3 ou 4 jogadores locais. Claro, teria que reorganizar a HUD, talvez separar as barras de vida, mas é melhor do que ficar jogando sozinho o tempo todo. E se quiserem adicionar novos modos, tipo 1 contra 1 ou Free for All com 4 jogadores, a gente aceita de braços abertos também. Aliás, uma coisa que eu nem me atentei, você conhece a história do jogo Eyes of Heaven? Se não, tem um vídeo contando a história de Eyes of Heaven nos cards aqui em cima. Eu te lembro também no final do vídeo, fechou? Agora deixa eu sonhar um pouco aqui. Isso aqui já não é, entre aspas, necessário, mas seria sensacional. Os personagens de The JoJo Lands. Imagina o Jodio, a Dragona, o Paco e até o Charming Man entrando na brincadeira. Ok, eu deixei o Sag de fora porque, convenhamos, até agora ele é o mais cérebro do grupo, e o stand dele não combina muito com a arena de porradaria. Mas o resto já tem material de sobra pra montar uns combos insanos e uns dual hits de respeito, tipo Jodio com a Dragona, Jodio com o Paco, ou até um combo supremo de Jodio com o Jono. Ia ser muito legal o encontro desses dois. Cenários também já tem, a South Kane Street, a Vila Halai, tudo visualmente incrível e cheio de potencial. E eu quero saber de vocês, o que vocês acham? O que você acha que não pode faltar no Eyes of Heaven R? Me conta aí nos comentários. Eu sei, tem aquele medo de ser cedo demais pra colocar o pessoal da parte 9 e acabar rolando o mesmo que rolou com o Josuke no All-Star Battle, que não tinha acesso ao Go Beyond. Mas mano, é jogo. Melhor ter personagem completo do que não ter. E falando do Josuke, no caso Josuke 8, se Eyes of Heaven acontecer, tem que aproveitar e dar o Go Beyond pro menino. Ele merece. Seria uma chance linda de representar todos os arcos num único jogo. E voltando pra JoJo Lands já tem material pra caramba pra conseguir botar no jogo. Porque quando o Josuke 8 entrou no All-Star Battle, só tinha até o capítulo 12 da sua parte, a parte 8. Enquanto a gente já tem 24 capítulos de The JoJo Lands, praticamente o dobro. E o Jodio não tem amnésia, então dá pra retratar ele de uma forma bem mais fiel. Mesmo que ele não esteja na campanha principal, só de ter ele como jogável já ia ser algo muito interessante. Afinal, o público desse jogo é leitor do mangá. A conexão com a história do jogo é praticamente secundária. Se inscreve e curte agora ou sua mãe é uma otária. Então é isso. Se pegarem os 8 personagens novos de All-Star Battle War e adaptarem pro estilo arena, e ainda adicionarem uma galera de The JoJo Lands, já temos um elenco promissor. E se quiserem dar aquele algo a mais e trazer mais gente de Steel Ball Run também seria perfeito. Tipo o Soundman, a Hot Pants ou o Ekapipo. Imagina quando você luta contra o Ekapipo e o Wrecking Ball e a tela do lado esquerdo simplesmente apaga. Seria incrível! No fim das contas, Eyes of Heaven sempre foi uma bagunça divertida, com uma história doida e cheia de alma. Então é isso que eu queria ver de volta, com as melhorias certas, um toque de carinho e aquela pitada de loucura que só JoJo tem. Mas pra você que chegou aqui, eu te deixo um presente. Eu fiz meus primeiros 100 mil reais com o YouTube. Aqui na descrição tem um vídeo te dando um passo a passo de como você começar do zero no YouTube, sem precisar investir R$1, conseguindo muitas visualizações, além de faturar bastante e em dólar. Então clica no primeiro link da descrição e acessa o vídeo logo, porque não vai ficar no ar por muito tempo. A história de Eyes of Heaven tá desse lado, e do outro lado tem um vídeo totalmente dedicado ao Duel Over Heaven que eu tinha falado pra vocês, a versão suprema do Duel. Escolhe um dos dois, você escolhe o seu destino.